como destravar a queima de gordura e parar de engordar de novo. Eu sei que se você está aqui é porque você deseja melhorar a tua saúde, deseja emagrecer, queimar gordurinhas. E talvez você já tenha tentado aí inúmeras dietas. E muitas dessas dietas, talvez você tenha emagrecido, conseguido ali algum resultado, mas não conseguiu levar adiante ou recuperou todo o peso de volta. O temido efeito sanfona, que acaba reforçando em você aí um sentimento de frustração, de incapacidade e fazendo com que esse processo de queima de gordura fique cada vez mais difícil, porque o teu metabolismo ele passa a não responder mais. E isso é algo que nós vamos trabalhar agora nessa aula. Você vai entender quais são os erros que você pode estar cometendo, que não estão deixando com que o teu corpo responda à dieta e como que você pode solucionar, destravar, acelerar esse processo de queima de gordura. Imagine o teu corpo como um celular. Por exemplo, o celular, quando ele está com a bateria, quase descarregando, o que acontece? Ele entra no modo economia de energia, escurece a tela, vai ficando mais lento para poupar aquela energia. O nosso corpo é da mesma forma. Quando você faz uma dieta restritiva, em que você está dando poucos alimentos, que não são suficientes para o teu corpo funcionar adequadamente, ele pensa, opa, tem alguma coisa grave acontecendo aqui. Não está vindo energia. E ele entra no modo poupar energia. E o que é isso? Ele desacelera o teu metabolismo. E aí, cada vez você passa a comer menos e começa a observar que o teu corpo não está respondendo, que você não está emagrecendo. Pelo contrário, quando o nosso corpo aciona esse modo perigo, esse modo cuidado, precisamos economizar energia, o que ele faz? A comida que você está dando ali, o alimento que você está fornecendo, ele passa a estocar em forma de gordura, porque para o nosso corpo, gordura é sinônimo de proteção. Então, não é viável fazer dietas restritivas. Isso aciona no teu corpo o estado de alerta e faz com que o seu corpo desacelere, pare de queimar gordura. E qual é a solução? Uma dieta adaptada à sua rotina, em que você não se sinta com fome, em que você consiga dormir, em que você consiga ter energia para fazer todas as atividades do seu dia a dia. E o segundo erro, as beliscadas. Veja bem, as beliscadas, elas estão muito associadas ao comportamento ligado à ansiedade. A pessoa costuma, por ansiedade, querer, tá mastigando algo. Também estão muito associadas, a um hormônio chamado insulina, que muitas vezes esse hormônio está alterado e aí você fica com aquela vontade de beliscar o tempo todo e muitas vezes coisas com açúcar, alimentos açucarados e também por hábito. Você acostumou, tá aqui entediada, vai lá e belisca no piloto automático e nem percebe. Só que essas beliscadas, que muitas vezes parecem inofensivas, lá no teu trabalho, às vezes toda hora um cafezinho, uma balinha, um picolé, às vezes até alimentos que você acha que são saudáveis, uma castanha, uma fruta. O que isso faz? Isso acaba fazendo com que o teu corpo esteja sempre abastecido. Você está o tempo todo abastecido ali de uma fonte de energia, porque o nosso corpo, ele gera energia através dos carboidratos que viram açúcar, é o que dá energia, ou a outra fonte, quando não tem esses carboidratos que viram açúcar, ele utiliza a nossa gordura como fonte de energia. Se o tempo todo você está dando esse combustível aqui para ele, em que momento o teu corpo vai lá nas tuas gordurinhas, usar essas gordurinhas, queimar essas gordurinhas como forma de energia? A cada hora você vai lá e belisca algo. Então isso realmente atrapalha muito o processo de emagrecimento, trava o teu processo de queima de gordura. O ideal é que você se alimente de forma fracionada a cada 3, 4 horas, que é o tempo de você ter se alimentado, ter tido o pico do hormônio insulina, que nós vamos falar mais adiante sobre ele, e essa curva ir baixando. E aí o teu corpo não ter esse combustível ali vindo dos carboidratos, do açúcar, e ele lá nas tuas gordurinhas e começar a virar uma máquina de queimar gordurinhas. Por isso que muitas pessoas que fazem jejum, que respeitam ali, fracionam a alimentação e respeitam os horários, respondem muito bem ao processo de emagrecimento.
acabam fazendo com que o corpo vire uma máquina de queimar gordurinhas. Erro número 3, ansiedade e estresse. Muitas vezes a gente acaba não se ligando nisso, mas a ansiedade e o estresse afetam demais o teu processo de queima de gordura. Afetam, na realidade, a tua saúde como um todo. Por quê? Esse estado ansioso, ele aciona em nós o hormônio cortisol, que é o hormônio de luta ou fuga, né? O chamado hormônio do estresse. Muitas vezes a pessoa acha, estou estressada, acha que isso não influencia no corpo. Mas pode observar, quando você está muito estressada, muda tudo no teu corpo. O batimento cardíaco, talvez você sinta dores no estômago, porque modifica até a acidez do seu estômago. O teu intestino muda, talvez você sinta dores de cabeça. Porque o teu corpo, ele aciona mecanismos. Então, quando você está nesse estado ansioso, que nós não fomos feitos para estar em um estado constante, crônico de ansiedade. Uma ansiedade pontual, tudo bem, mas essa ansiedade crônica, ela machuca o nosso corpo. Por quê? Esse hormônio cortisol, que fica ali desequilibrado, ele faz um estrago muito grande. Como o teu corpo entra nesse modo luta ou fuga, o que ele faz? Ele aciona a economia de energia, eu vou poupar energia, reservar gordura. Por quê? Eu estou aqui no momento de perigo. E aí, talvez por isso você não entenda. Mas por que eu estou fazendo dieta, eu estou treinando e eu não consigo emagrecer? E estou acumulando gordurinhas. Porque o teu corpo ele está em estado de alerta. E essa ansiedade e esse estresse acionam esse hormônio que faz com que o teu corpo vire uma máquina de economizar, guardar gordurinhas. Que é tudo que você não quer. Então, qual é a solução para isso? O estresse, a ansiedade é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós internamente. Aqui, eu coloquei várias aulas que já vão dando, né, como quebrar crenças, mudar pensamentos, que já vão te auxiliar nisso. Mas é algo que você precisa trabalhar em você. Por que dessa ansiedade? No meu acompanhamento MCL, eu me aprofundo muito mais nisso e falo, né, o que é ansiedade, como que a gente pode melhorar, né, para a gente sair desse estado ansioso crônico. E agora, procure entender o que me causa essa ansiedade. Procure descansar, meditar. Tem vários vídeos no YouTube ensinando meditação. Ter mais tempo para você ter momentos de prazer. E passar a ver o mundo de uma forma diferente, para que você reduza essa ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo do futuro. E aí, quando você consegue ter esse autocontrole, o teu corpo responde, porque o teu cortisol volta ao normal. E aí você dorme melhor, você se sente mais descansado. Isso interfere em tudo, gente. Quando esse hormônio está alterado, muda o teu apetite, muda a tua energia. E tudo isso faz com que o teu corpo responda a teu favor ou contra você. Erro número 4. Sobrecarga de toxinas vindas de alimentos ultraprocessados. E o que é isso? Talvez a tua alimentação, eu te convido a ir lá dar uma olhada na sua geladeira, dar uma olhada na sua despensa, dar uma olhada no teu carrinho do supermercado. Você está levando mais alimentos que você precisa descascar, alimentos naturais, ou alimentos ali para durarem muitos dias, prontos, extremamente processados. Por quê? Esse excesso de alimentos ultraprocessados, em que esses alimentos, né, passaram ali pelo refinamento, foram adicionados corantes, aditivos, toxinas, várias químicas nesse produto que o nosso corpo não reconhece. O nosso corpo não reconhece o que não vem da natureza. E o que não vem da natureza, que é estranho para o nosso corpo, nós não digerimos e vira toxina. E essas toxinas fazem com que o teu intestino fique inflamado, fazem com que o teu corpo também aumente esse nível de inflamação. E com esse nível de inflamação aumentado, teu corpo se sente novamente em risco e não vai queimar gordura. Pelo contrário, ele vai economizar, poupar energia. Então comece a observar. Será que você está consumindo muita linguiça, embutidos, presunto, empanados, miojo, balinhas, bolos?
aquilo ali, né, naquelas caixinhas. Aprenda a ler os rótulos. Comece a ler. Olha a quantidade. Você vai pegar uma bolacha no supermercado, você vê ali 10, 12 tipos de aditivos químicos que você não reconhece, você nem entende aquela linguagem. E tudo isso é estranho para o teu corpo. Imagina tudo isso sendo consumido no dia a dia. Imagina tudo isso a longo prazo. O teu corpo ele fica extremamente sobrecarregado. Ele não dá conta de jogar tudo isso, todas essas toxinas para fora. E isso também pode atrapalhar os teus resultados. E qual é a solução? Comidinha de Deus, que Deus deixou na natureza pra gente. Verduras, legumes, frutas, o básico bem feito. E vamos lá recapitulando os erros para ficar aí bem gravado na sua mente. Erro número 1, fuja de dietas restritivas. Dieta tem que ser algo que você consiga levar para a vida toda. Erro número 2, cuidado com as beliscadas, respeite os horários de você se alimentar. Erro número 3, ansiedade, estresse em excesso, cuidado, isso ativa hormônios como o cortisol, que fazem com que o teu corpo passe a acumular gordurinhas. Erro número 4, prefira alimentos naturais, o que Deus deixou pra gente, o que tá aí na natureza. Agora que você já sabe quais os principais erros que podem estar aí bloqueando o teu emagrecimento e o teu processo de perca de gordura, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários quais desses erros você cometia, porque eu tenho certeza que você não vai cometer mais. E a partir de agora que você tem esse conhecimento, você vai adotar essas estratégias e vai fazer com que o seu corpo vire uma verdadeira máquina de queimar gordurinhas.